Hoje em dia tu tem acesso a todos os plugins e até a sala de estúdio que o Tony Iommi gravou os seus discos, mas o que acontece é que tu não teve os teus dedos cortados por uma prensa de metal. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo e temos uma dissertação mais recente. Geralmente eu faço uma por mês, mas esse assunto é um que eu gosto demais e surgiu aí recentemente. E eu gostaria de falar sobre ele, que é por que vivemos em um deserto musical. Quais são os fatores que nos levam a ter tantos artistas criando música, mas nós temos a percepção que temos tão pouco para escutar? Por que a gente sempre volta para as bandas clássicas que a gente ama e a gente não dá chance para os artistas, né, que estão nascendo agora? Assim, a gente vê que são muito poucos que são os escolhidos pelas gravadoras, geralmente ficando naquela mesmice que a gente já conhece, com batidas já cansadas, né? Então a gente tem aí os top 10, top 20, top 100 com músicas que a gente parece que já escutou 1 milhão de vezes. E onde está indo ou por que não temos tanta criatividade e inovação? Obviamente, né, meu estilo favorito é o rock, é onde eu presto mais atenção. E um dos fatores é a virtualidade. Então a gente tem aí, né, a internet, a gente tem essa ideia, essa facilidade de poder gravar em casa, né? Então hoje em dia a gente pode ter um podcast, um canal no YouTube, a gente pode compor e gravar um CD inteiro, né? Compor, produzir, gravar, mixar, masterizar, fazer tudo do conforto da nossa casa. E qual é o problema que isso nos traz? É que ele nos isola, né? A gente pode fazer tudo sozinho. Lá nos anos 2000, quando eu mexi na primeira bateria eletrônica, que era totalmente rudimentar, tinha um som completamente engarrafado, que a gente sabia que era eletrônico, mas me despertava muito a ideia de eu não precisar estar no estúdio como um baterista para poder pôr bateria nas minhas ideias, né? Na época era tão rudimentar que eu dava play na bateria eletrônica e gravava eu tocando guitarra no quarto com um gravador de fita cassete, e aí juntava os dois, né, ao mesmo tempo com um microfone só. Então a gente tinha essa coisa meio rudimentar de querer fazer música e já tinha esse impulso, né, há mais de 20 anos atrás, de querer criar sozinho, né? Não vão mexer nas minhas ideias, eu vou ter a ideia da bateria e eu vou dizer pro baterista como tocar, né? Quem conhece o canal, esse baterista era o Rodrigo. Muito ele sofreu escutando as minhas ideias de como ele deveria tocar bateria. E eu acho que isso também nos traz, né? E hoje em dia, 25 anos depois desse acontecimento, nos traz um narcisismo exagerado, né? Eu posso tudo, eu sei tudo. E o grande gênesis, né, o grande centro de uma banda, né, o core de uma banda, é a ideia de compartilhar as ideias, né? Escutar que a tua ideia talvez não seja tão boa. Escutar que os outros também são capazes de criar ideias, né? Ser um projeto e uma coisa colaborativa. E isso a gente está perdendo cada vez mais no momento em que eu posso fazer tudo. O papel do produtor, como a gente fez num vídeo anterior, ele tem esse lado também meio paterno, de dar limites, de dizer, não, agora vocês não vão fazer isso. Já chega de compor, chega de criar, chega de ficar mexendo nessa música e está na hora de lançar. E quanto mais a gente vai evoluindo, né, nessas virtualidades e se relegando a mídias sociais, né, isso é um tema aí muito discutido, mas eu quero focar só na música, né, é o quanto essas coisas nos deixam isolados. A gente tem a falsa ideia de que estamos conectados, mas o que importa é a nossa opinião. E aí a gente acaba, né, como eu falei, não compartilhando com os outros. Outro fator muito importante é que essa facilidade, ela nos traz a ideia de que a gente pode corrigir tudo. E isso é uma coisa que esses caras, né? Esses caras aqui antigos, não se tinha isso, né? Gravar num estúdio era uma coisa para uma banda muito boa, né? Raramente a banda era ruim e recebia a oportunidade de gravar num estúdio. Isso existia naquela época? Claro que existia, sempre existiu. Sempre tem pessoas que conseguem algum tipo de atalho para conseguir o que querem. Mas no geral, bandas precisavam ter um pouquinho de maturidade, precisavam primeiro fazer o papel de compor bastante, tocar ao vivo, testar sua música com o público, com plateia, sair de casa, sair do quarto, se expor. Isso é uma coisa que a gente não tem hoje, né? É muito mais, né, diferente a gente se expor na internet do que a gente se expor na vida real. É muito mais fácil tu mandar uma mensagem para uma menina no Instagram, ou seja lá qual é a mídia social do momento, do que chegar em alguém na vida real e dizer, opa, tudo bem? Como é que tu tá? Né? E aí isso aí pode se traduzir para música, pode se traduzir para qualquer outra área da nossa vida, né? Fazer uma entrevista de emprego pelo Zoom é muito diferente de tu estar ao vivo, né? Da pessoa ver se tu tá bem arrumado, se tu sabe falar bem, se tu sabe te portar, se tu tem postura, e essas coisas, elas acabam sendo transmitidas e elas acabam transparecendo no trabalho que tu tá criando. Então uma banda ali que sofreu no início, tocou em boteco, né?
tomou garrafada, cuspida, né, vaiada. Isso aí cria uma casca grossa, e aí isso é um teste para saber se tu realmente quer fazer música ou não. Qual é o paralelo que a gente tem hoje? Músicos de quarto, que acabam ficando muito competentes no seu instrumento, mas não sabem necessariamente tocar em banda. Não sabem necessariamente aguentar a pressão de subir a um palco, né? E a gente teve esse caso recentemente, essa semana, né? Teve uma apresentação de teatro aí do grupo lá do Hospital Psiquiátrico que eu participo, né? Estavam todos, obviamente, amparados, né? Mas alguns dos pacientes não se sentiram confortáveis de fazer a apresentação do teatro para um público externo, né? Isso é totalmente verdadeiro com pessoas que têm alguma dificuldade, né? Cognitiva, comportamental, psíquica. Imagina para nós que somos ditos, entre aspas, normais, né? Então, para nós também é difícil se apresentar para um público, é difícil se expor, mas é isso que faz a diferença de um grande músico, né? O grande músico tem o que dizer e não se incomoda com a sua opinião, né? Ele tem a cara, a vontade, a coragem de dizer o que ele pensa nas suas letras e expor elas para um público, né? Eu lembro uma vez, quando eu era bem jovem, a gente estava tocando ao vivo, e aí uns caras, obviamente o produtor na época, né? O produtor, não um produtor musical, né? Mas o produtor, no caso, aquele que marca os shows, né? Mais um papel ali de empresário. Mas a pessoa marcou a gente para fazer a gente era uma banda de rock e nos marcou aí numa festa que era meio eclética, mas basicamente a música principal que tocava era pagode. Então, obviamente, a nossa banda de rock não foi aceita nesse público que curte pagode, né? Então tá tudo bem. Foi mais um erro ali de acertar o lugar onde tocar e conhecer o público do que realmente nós sermos uma banda boa ou ruim, né? Então é obviamente que ia dar muito errado uma banda de rock ficar no meio de um pessoal que curte pagode. E aí eu lembro que a gente tava no palco tocando e o pessoal até aceitou bem, mas aí veio um cara que já tava meio bêbado e ele começou a jogar dinheiro no palco e dizendo assim: eu pago pra vocês irem embora. E isso aí, né, tu te desloca de casa, tu ensaia, né, tu te arruma, tu tá pronto pra tocar e se apresentar e espera que gostem do que tu tá fazendo e alguém vem no palco e joga dinheiro pra tu ir embora. E eu acho que assim, né, nós ali, na época o vocalista era uma pessoa bem irreverente, assim, então ele também tirou de letra ali como lidar com essa situação, mas isso é uma coisa que testa a gente e o palco a gente nunca tá preparado pro que vai acontecer. E isso também é um belo exercício que te treina pra ser um músico aí mais experiente, né, isso te dá uma experiência que ficar em casa fazendo música não te dá, né? E aí o que acontece é que a gente tem pessoas, como eu já falei antes, muito técnicas, mas que não tem nada a dizer. E que não tem coragem de sair na rua e dizer o que pensam na hora de se apresentar em público, né? Então a gente junta isso, a sua identidade, né? A ideia da construção de quem eu sou como pessoa, quem eu sou como músico e também a facilidade que é gravar hoje em dia. Gravar nos anos 70, 60, né? Na época de ouro, e os artistas ainda mais escutados no Spotify são os artistas dessa época de ouro da música, eles tinham que conquistar o direito de gravar a sua música. Gravar num estúdio era caro. A fita que gravava era cara, né? Fazer um disco era caro, tudo era caro. E isso não quer dizer que o mundo é opressor, não. Se dava valor para essas coisas, né? O músico dava valor do tempo que ele ganhava para poder estar dentro do estúdio. E isso fazia com que ele desse o seu melhor. Black Sabbath, notoriamente, né, gravou o seu primeiro disco em 7, 8 horas. Ou, se não me engano, era até 6 horas. Mas eles tinham esse tempo de estúdio alocado e era: ou vocês gravam nesse tempo tudo que tem para gravar, ou vocês não fazem o disco. Olha a pressão que é submetida uma banda, né? E aí, claro, eles já vinham tocando ao vivo, as músicas já estavam mais ou menos consolidadas, algumas foram ajeitadas no estúdio, mas quando tu tem 6 horas para dizer tudo que tu é, a tua única chance que tu tem para te mostrar como artista é em 6 horas tu vai dar o teu melhor. E é muito diferente tu estar no teu quarto, poder dar pausa, poder consertar, poder afinar, poder escolher timbres, escolher tons, né? E ficar ali mexendo nas músicas durante horas, dias, meses, até tu ficar satisfeito. E aí tu finalmente joga na internet num mar de outros artistas que fazem a mesma coisa. Existe uma diferença muito grande nesses dois processos. O clássico Appetite for Destruction, por que ele é considerado um dos álbuns de estreia mais bem-sucedidos e melhores de todos os tempos? Porque os caras achavam que eles iam morrer. E eles acharam que eles nunca iam ter a oportunidade de gravar um segundo disco. E aí eles deram tudo que eles tinham para gravar o Appetite for Destruction. Imagina se o Appetite for Destruction fosse gravado no quarto do Slash e do Axl, podendo repetir quantas vezes eles quisessem as músicas e gravar e regravar. O que a gente ia ter? O Chinese Democracy, onde o Axl Rose ficou 13 anos adicionando e botando coisas e retirando e removendo e contratando e descontratando músicos, e isso não deixou o disco melhor.
Por debaixo de toda aquela camada de produção existem músicas muito boas que poderiam ter sido lançadas 10 anos mais cedo. Mas aí a megalomania e a oportunidade de poder fazer o que tu quer, quando tu quer, na hora que tu quer, sem limites, faz com que o álbum seja aí muito mais conhecido pelo seu atraso do que pela sua qualidade. Então já diziam esses caras aí na minha parede, né? Amor e limites. A gente tem que amar o que faz, a gente tem que amar com saúde, a gente tem que amar com limites, porque o amor que tudo pode, ele é um movimento infantil. O amor bem centrado, ele é um movimento adulto, aquele amor que sabe os seus limites, sabe a hora de parar, sabe a hora de dedicar os seus esforços. E aí a gente tem esses movimentos. E por que o nome do vídeo é o Deserto Musical? Porque na verdade a gente tem muita música sendo feita, mas a qualidade ainda está enterrada por debaixo das areias digitais dos serviços de streaming, né? A gente tem no Netflix ali milhões de opções de filmes, mas a gente não clica em nenhuma. E o Spotify faz a mesma coisa. A gente tem milhões de opções de músicas, mas a gente escuta sempre os mesmos, porque são esses que tem algo a mais, né? Tem todo esse processo que eu já comentei, que faz com que na hora que tu dê play naquela música, ela esteja carregada de toda essa experiência que não é transmitida simplesmente pelo nome da música, ou pela letra, ou pelo artista. Ela vem junto na gravação. Tem algo orgânico, tem algo vivo que é transmitido quando alguém faz e percorre o caminho correto, o caminho mais difícil. É muito mais difícil da gente conectar com alguém que fala que fez tudo aquilo que os roqueiros fizeram da segurança do seu quarto e do seu computador. Isso aqui não é um vídeo para incentivar as pessoas a destruírem as suas vidas, mas o rock and roll tem algo de perigoso que a pessoa precisa viver, né? E precisa sair. Acho que o grande marco desses artistas que a gente ama é que grande parte deles, não todos, sobreviveram. Então a gente tem que tomar muito cuidado para não romantizar o rock and roll, para não acabar caindo nas armadilhas que muitos caíram e acabaram não sobrevivendo, mas ao mesmo tempo tem um nível de perigo, tem um nível de destruição, né? O Apetite para Destruição é um nome muito simbólico, né? E simbolismo é com esse cara aqui, Carl Jung. Mas o que acontece é que ele, né, foi um dos caras que teorizou algo que eu acredito demais, e é por isso que ele está na minha parede, que é a criatividade nasce da destruição. Eu já falei isso algumas vezes no canal, mas para mim não tem nada mais verdadeiro que isso, né? Esses caras estavam sofrendo muito, eles estavam abandonados, eles estavam sem destino, e é como se eles não tivessem mais nada para investir na música, a não ser a própria vontade de ser músico. E isso faz toda a diferença, quando tu desce a agulha naquele disco, né? E aí tem essa conexão com o disco também, né? E a gente já vai falar sobre isso, mas quando tu desce a agulha naquele disco e tu sente o calor daquela música feito por seres humanos que deram tudo que eles tinham, é muito diferente de alguém que simplesmente escreve sobre coisas que escutou e não vivenciou, que aprendeu as teorias já todas disponíveis no YouTube, não fez o processo de descobrir por si mesmo a sua identidade musical, e a identidade musical não nasce da perfeição. Hoje em dia a gente tem músicos completamente técnicos, altamente perfeitos, entre aspas, mas eles tocam igual a todo mundo, porque eles não têm nada a dizer com toda essa perfeição. Eles não têm a destruição para ser colocada junto da perfeição. E muitas vezes eles estão tão preocupados em serem músicos perfeitos que eles não vivem a sua fase destrutiva. Então eles não têm experiência suficiente de dor, ou de vitória, ou de conquista para conseguir escrever algo que impacte com alguém de uma forma tão marcante, tão visceral, né? Tão emocional. E é por isso que o nosso contato com artistas antigos ele é muito mais eficaz, né? Então eu estou numa onda também bem retrô, né? Estou aí olhando aparelhos de vinil, né? Toca-discos, porque eu quero ter um na minha sala, eu tenho mais discos e não tenho aparelho para escutar, né? Mas os aparelhos, infelizmente, na nossa realidade ainda estão muito caros. Mas essa ideia de tu poder apreciar a obra dos artistas que tu ama como um todo. Eu acho que hoje em dia a gente, né, já vive a cultura do single há muitos anos, mas a ideia de tu curtir um álbum, curtir um disco, curtir aqueles artistas que, como eu falei antes, né, eles investiram tudo que eles tinham nesse único e singular trabalho. É claro que aí, se a gente vai analisar depois o decorrer da carreira, muitos deles estavam brabos com a gravadora, lançaram trabalhos não tão competentes, acabaram tendo um burnout ali de fazer turnê e gravar disco, as ondas, né, de movimentos e gosto das pessoas foram mudando, então alguns artistas foram ficando para trás e tentaram se renovar. Então a gente tem todos os outros movimentos que também fazem parte da indústria da música, mas eu acho que essas obras, esses pilares tão conceituados que a gente ama tanto, eles foram criados a partir de uma energia muito forte. E é essa energia que falta hoje em dia.
Então a gente tem pessoas muito competentes tecnicamente, tem a opção de tu simular tudo dentro do estúdio, né? E fazendo uma análise ainda mais profunda, né? Tu simula um estúdio dentro da tua casa que simula o estúdio de algum outro lugar que essas pessoas gravaram. Então a gente está vivendo uma simulação, a gente não está vivendo o real. Hoje em dia tu tem acesso a todos os plugins e até a sala de estúdio que o Tony Iommi gravou os seus discos, mas o que acontece é que tu não teve os teus dedos cortados por uma prensa de metal. É isso que fez a música dele ser o que é. Alguém que teve uma incapacidade, né? E o Tony Iommi entrou em depressão, né? Mas ele foi tão incapacitado de fazer o que ele ama que ele disse: não importa que eu tenha perdido a ponta dos meus dedos, eu vou continuar e eu vou ser um guitarrista. Esse movimento, né, essa energia, essa força é tão intensa que ela não pode ser simulada do conforto do teu quarto. Não é porque tu aprendeu a escalinha no YouTube que tu vai conseguir criar o que esse cara criou quando os seus dedos foram cortados. Isso é heavy metal, isso é muito mais heavy metal. Não é à toa que o heavy metal nasceu desses caras, porque eles tinham muito para dizer e muita intenção, muita vontade e muita energia. E aí quando tu desce a agulha no disco é algo real, não é uma simulação de algo que foi feito há anos atrás e eu tento imitar. Esses caras tinham um movimento muito mais individual, eles tinham um movimento real e verdadeiro. Então a gente, como sempre, pode continuar essa conversa nos comentários. Meu nome é Eduardo e a gente se fala e se vê em um próximo vídeo.